Aparecida de Goiânia. Veja como foi, Aparecidense e Goiânia. Acompanhe. Aníbal Batista de Toledo, logo aos 10 minutos, Moisés cobra escanteio, o Ederson desvia e a bola toca no braço de Luca Brison. André Luiz Castro marca pênalti para a Aparecidense. Alex Henrique na bola e gol. 1-0, categoria do camisa 10 do Camaleão. Aparecidense em cima, jogada de Negueba e o chute de Alex Henrique foi travado. A primeira chegada do Goiânia foi neste chute de Pedro Gabriel. Olha o Negueba de novo, ele encontra Moisés que devolve, mas o chute sai torto. Neste lance, jogadores do Goiânia pediram falta de Wagner em Alisson Tadei, mas foi marcado apenas o lateral. Dugaia também tentou de longe para o Galo. Dugaia de novo, cai perto da área. E André Luiz Castro manda o atacante se levantar. Na sequência, Luca Brison chutou para fora. Jogada de Dugaia e Alisson Tadei chuta cruzado com desvio pela linha de fundo. Outra tentativa do Goiânia, para longe do gol. O Ederson recebeu e chutou travado. Alisson Tadei bate falta e quase o Goiânia empata. Aos 42 do primeiro tempo, Moisés sobe com Fumaça e deixa o cotovelo. André Luiz Castro conferiu a situação de Fumaça e deu vermelho para o Profeta. Aparecidense no segundo tempo com 1 a menos e Negueba chutou para a defesa de Márcio. Vitor cruzou e pediu pênalti no lance. Pegou ou não pegou na mão do jogador da Aparecidense? O Ederson arriscou de longe mais uma vez. Escanteio para o Galo. Dugaia cabeceia, Pedro Henrique defende. Luca Brison marca, mas o impedimento já estava marcado. E terminou Aparecidense 1, Goiânia 0. O goleiro da Aparecidense ele fez boas defesas, né? Se a gente for analisar o Márcio, praticamente quase não trabalhou. Então nós tivemos chance realmente de fazer um resultado melhor, mas nós não conseguimos traduzir em gols uma superioridade. Ô, professor Arthur, na visão do senhor, você acha que a arbitragem prejudicou, quando eu digo em relação aos pênaltis que o Goiânia está reclamando? Bom, a questão que a gente tem que colocar hoje é a seguinte: nós estamos na 9ª rodada, coincidentes ou não, o Goiânia não teve um pênalti a favor até agora, e lances aconteceram. Eu não sei se não pode ser pênalti a favor do Goiânia, porque eu tenho visto toda a rodada, quando passa a gente vai ver os lances de gols de todo o campeonato, e a gente tem visto pênaltis que são muito menos pênaltis que os nossos que não são marcados. Ou será que é uma coincidência só? E contra nós é com uma facilidade incrível que se coloca na marca do pênalti. Então, mais uma vez, houveram sim lances de pênalti que não foram marcados. A questão é essa, não pode ter pênalti a favor do Goiânia? Só isso que eu quero saber. A gente trabalhou forte durante toda a semana, estudou muito o Goiânia, sabendo da maneira que joga. Fez 2 mudanças, né, com o lateral esquerdo Lucas e também com a estreia, acho que é do Miguel, que veio do América do Rio. Então a gente já esperava essa situação, né, de jogar muito em cima do Pedro Gabriel, para ele fazer um pivô para poder armar as jogadas, e nos contra-ataques criamos. Mas depois da expulsão, como eu falei, a gente ficou mais defensivo, suportando, né, a pressão, buscando uma situação de bola parada para poder ampliar o placar. Não aconteceu, mas foi bom mostrar que a dedicação desses atletas, do respeito, né, pela instituição Aparecidense, é isso que a gente vem buscando aqui. O lance que eu fiquei na dúvida foi aquele cruzamento do Vitor, que toca no jogador da Aparecidense. Eu, sinceramente, não consegui concluir se pegou na mão ali. Se vocês conseguirem ver o que eu não vi... Não, eu não assisti o jogo, então não vou dizer se houve não. Agora, várias pessoas que assistiram o jogo disseram que teve 2 pênaltis claros para o Goiânia, não deve ter isso aí não, porque dessas imagens aí realmente são inconclusivas, não dá para a gente dizer que sim ou que não. Porém, o Goiânia jogou um tempo inteiro com um jogador a mais, né? Dominou o jogo, pressionou, esteve em cima da Aparecidense o tempo todo e não conseguiu fazer o gol. Antes de se reclamar da arbitragem, também tem que se ver os defeitos, né, próprios. O ataque do Goiânia pecou nas finalizações, não conseguiu fazer gols, que criou as jogadas, mas não conclui. O que, aliás, dos jogos que eu vi do Goiânia, é um filme repetido. Pois é. Todo jogo do Goiânia, o Goiânia é muito bem organizado, cria muitas oportunidades de gol e o ataque perde muito gol. O Dugaia andou fazendo uns gols aí, parece que a fonte secou
E ele perde uns gols também que não tem condição. Agora, era um resultado previsível. A Aparecidense estava com a corda no pescoço. Continua ainda, né? Não está tão bem assim não, mas precisava ganhar o jogo. Jogava em casa, fez 1-0 logo de cara e segurou. Foi isso que aconteceu lá, o resultado normal. Vocês conseguiram concluir algo ali ou não? Olha, para mim, evidentemente, a imagem é um pouco distante, não muito dá para né? ter certeza. Mas por aquilo que a gente acompanha do futebol, para mim não foi pênalti. A bola bate no corpo e eu me baseio muito pelo teor da reclamação. O Vitor só ergueu o braço e pronto. Geralmente naquela bola ali, quando ela vem mais forte, ela bate na mão e ela cai. Empurra para baixo. Exatamente, né? Ela perde a força. Quando bate no corpo, ela retorna a uma Jean. certa distância, né? Mas eu não posso cravar aqui que foi ou não foi, não. E o jogo, Evandro? Jogo bom. Viu ali? Pelos melhores momentos, o Goiânia teve boas oportunidades para marcar 1, 2 gols. A Aparecidense, pelo que eu vi aí, o Goiânia teve até mais lances de perigo para marcar o gol lá, né? Do que propriamente sofreu. O Moisés foi cair na besteira, reclama do Gaston, depois faz uma bobagem dessa, né? Verdade. Aí atrapalhando o time da Aparecidense, que ainda se garantiu. Eu acho o seguinte, pelo que a gente tinha falado, dentro da normalidade, o time da Aparecidense é bom, eventualmente estava numa posição perigosa, na 8ª colocação, melhorou, mas o Goiânia também teve uma melhora acentuada. O Goiânia está crescendo a cada rodada. E eu não tenho dúvidas que o Goiânia vai ter uma boa colocação nesse campeonato. Tá ficando difícil, né, Doni, terminar entre os 4 primeiros. Porque tem o Goianésia na parada também, né? Não, mas eu acho que a intenção do Goiânia de ficar entre os 4 não é nessa fase, é no fim do campeonato. Aí, no caso, ele... É porque você foge de um clássico. Né? Mas assim... O que a gente imagina que seja mais difícil. De qualquer maneira, ele tem um confronto direto contra o Goianésia ainda aqui em Goiânia. Tem o confronto direto contra o Crack aqui em Goiânia. Então ele pode superar esses dois aí vencendo os jogos. Assim, o teor das reclamações, Pasquetto, ela começa a ser um pouco maior por causa, evidentemente, dos resultados não serem tudo aquilo que foi no início da temporada, né? É claro que em relação ao trabalho do Arthur Neto é perceptível, o time que joga bem, o time que cria, o time que tem posse de bola, o time que domina e envolve o adversário, mas em relação a resultado, nas últimas 3 rodadas, o Goiânia fez 3 pontos, o Goiânia venceu um jogo, perdeu 2. E começa, às vezes, o tititi, né? Começa o desconforto, você começa a cair na tabela, ainda que você possa recuperar isso, como disse o Doni, os próximos confrontos, né? Isso incomoda dos 3 equipe. jogos que faltam, ele tem 2 em casa, mas, cara. Assim, tá tranquilo para alinhar essa classificação. Só um detalhe, já. O Arthur Neto não reclamou da arbitragem, foi a imprensa que perguntou para ele. Ele, antes dessa pergunta aí que o Pasquetto pegou, ele falou sobre o jogo, ele não citou a arbitragem, foi os entrevistadores que perguntaram para ele. Mas eu não falo nem do Arthur, né? As reclamações já começaram na última rodada, em entrevista por dirigentes do Goiânia, reclamando o rendimento da equipe, reclamando que o time não jogou bem, agora já não vem um outro resultado. Tudo isso vai engrossando o caldo de desconfiança e de pressão dentro do Goiânia. Não é porque a torcida é pequena que não tem a pressão. A pressão acontece em qualquer equipe da mesma forma. Mas assim, o Goiânia jogou mal contra o Itumbiara. Ganhou o jogo, mas jogou mal. Agora, convenhamos, né, Gê? Jogou 3 partidas, uma contra o atual campeão e a outra contra o atual vice-campeão. Resultados normais. Então, se pegar o terceiro vai perder, o quarto vai perder, porque está vindo a segunda divisão, é o campeonato que ele tem para jogar. Sim, meu amigo, mas assim, não é motivo de crise. Então, vamos supor, o Goiás está 100%, se perder para o Goiás gera crise, então está todo mundo em crise. Ninguém falou em crise aqui. Você falou. São as pessoas que estão falando. Não, agora, se você não está ouvindo a entrevista, o Arthur Neto reclamou dos pênaltis, sim, perguntado ou não, ele reclamou. E ele tem razão. Ele poderia ter falado, olha, eu não quero falar disso. Mas ele não tem razão, não é o meu perfil. Eu não sei se ele tem razão. Então agora, quando ele fala... Contra o Goiás eu falei aqui, você estava aqui. Pois é. Você não viu, não ouviu, eu não posso fazer nada. Eu falei que o Goiânia foi roubado contra o Goiás. Eu falei isso aqui claramente. Agora, não é contra todo mundo que não é pênalti, ou que é pênalti, ou que não pode marcar pênalti pro Goiânia.
Né? Eu acho que todo mundo precisa ter um pouquinho de tranquilidade. Sim, mas agora, a gente tem que ouvir o que o cara falou. O cara falou primeiro que o time dele podia ter feito os gols e não fez os gols. O time do Cocá precisa dar um jeito também. É o segundo jogador que solta o cotovelo na cara dos outros. Né? Primeiro foi aquele lá contra o Vila Nova. Foi Neto o Moura. Foi expulso. Exatamente. Soltou o cotovelo na cara do Neto Moura. Agora o Moisés, no rosto do jogador do Goiânia. O Cocá precisa botar um pouco de disciplina lá, que eles reclamaram tanto de uma violência que teve lá, por causa da entrada do Gaston, e a Aparecidense está somando expulsões por jogadas que são perigosíssimas, que é meter o cotovelo na cara do adversário. Só para encerrar, eu falei aqui também, que o Goiânia está jogando bem, tem volume de jogo, domina os adversários, resultado que não veio nas últimas 3 rodadas em 2 jogos.